Fala, meus amigos. Vamos lá com mais um vídeo, tá? E nós vamos falar sobre o livro de Enoque, tá? Vamos falar sobre os gigantes, na verdade. E assim, seu irmão aqui hoje tá cansado, beleza? Trabalhando bastante. Tô sem postar vídeos aí, eu acho que há uns 3 dias, né? E aí, o que acontece? Mas faz parte da missão, né? Então a gente vai trabalhando aqui. Agora mesmo, quando eu tô gravando, são meia-noite e 26. Cheguei em casa nesse instante. E a gente vai falar dos gigantes, tá? Tem esse livro maravilhoso chamado Os Antigos Gigantes que Governou a América, tá? E aqui nós temos essa foto da capa aqui, uma foto real, tá? Uma foto real. E aqui os Smithsonians, né? Eles meio que boicotando esses achados arqueológicos, tá? É uma obra de Richard Dewhurst. E a gente vai analisar um trecho bastante bem interessante, pessoal, porque esse livro, na verdade, ele é como se fosse um catálogo, tá? Um catálogo de verdade. Eu vou pular aqui, porque a gente vai falar primeiro lá de Enoque, tá? Pra gente entender depois isso aqui. Se o vídeo ficar muito longo, eu faço a outra parte, tá? Então tem aqui o prefácio, introdução, alguns registros. Vamos lá, cadê aqui? Quão grande éramos, né? Aí tem aqui um breve resumozinho. E a partir daqui, ó, os ossos contam a história. É que nós vamos ter agora um registro dos achados arqueológicos a respeito desses gigantes na região dos Estados Unidos, tá bom? Na maioria dos casos, esses achados foram em territórios indígenas, tá? Então você tem ali México, região do Tennessee, Ohio, Oklahoma, New Hampshire, e algumas regiões ali, né? Daquela localidade ali da América do Norte, América Central e América do Norte, catalogados, tá? Esse livro aqui é um catálogo. E aí, nós temos aqui, ó, a história de Western, New York, 1804. Olha só. Isso aqui foi documentado, tá, pessoal? Humanos de proporções gigantescas foram descobertos em tal estado de preservação que puderam ser descritos e medidos com precisão. As cavidades dos crânios eram grandes o suficiente em suas dimensões para receber toda a cabeça de um homem dos tempos modernos e podiam ser colocados na cabeça com tanta facilidade quanto um chapéu ou boné. Imagine, viu? Os maxilares eram suficientemente grandes para serem colocados de forma a combinar ou caber fora do rosto de um homem moderno. Os outros ossos, descobertos até agora, parecem ter proporções iguais aos crânios e maxilares, vários dos quais foram preservados em armários e antiquários, onde ainda podem ser vistos. Outros ossos descobertos até agora, ó, parecem ter proporções iguais aos que já foram achados, e os crânios são tão grandes que os caras conseguiam colocar um crânio dentro da cabeça. Pense aí. Aí tem aqui, ó, gigante de New Hampshire, com 9 pés de altura. Portmont Herald, 17 de agosto de 1899. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então isso aqui é um catálogo, certo? Com vários registros. Ossos de índios gigantes encontrados em Maryland. Baltimore, americano, 15 de novembro de 1897. Finalzinho ali do século XIX, tá? Gigante do rio Potomac, Arauto da Manhã, 14 de maio de 1956. Aqui, pessoal, ó, é o jornal da época, tá?
Aqui, ó, é o jornal da época, tá bom? Ó, esses achados arqueológicos, aqui é o jornal da época, tá? Esses achados arqueológicos, eles foram divulgados na mídia. Cemitério antigo de Black Creek. Correio de Charleroi, 7 de maio de 1953. Oh, meu Deus. Que bagunça. Pronto. Relatório de 68 esqueletos com média de 7 pés de altura. Correio Diário de Charleston, 20 de setembro de 1916. Aqui já é um pouco mais à frente, né? Início do século XX aqui. Logo depois da Primeira Guerra. Gigante de 8 pés e 7 polegadas de altura, desenterrada. Aqui está desenterrada. Anual de Ciência de Ohio, 1898. E aí nós vamos ter vários, ó. Olha só, vários e vários achados arqueológicos. Olha só isso aqui, ó. É uma infinidade de registros catalogados de gigantes. Cemitério indígena, Ilha de Santa Rosa, contendo conchas de abalone datadas de carbono de 7.000 anos de idade. O topo dos crânios foi pintado de vermelho. Vários esqueletos mediam mais de 2 metros de altura. E por aí vai. Apitos de ossos da Ilha de Santa Rosa. Aí aqui os apitos são imensos, né? Ou seja, quem manuseou isso aqui tinha uma proporção também maior do que um homem normal. E por aí vai. Então, nós temos registros, né? E aí eu até separei aqui, ó, uma informação importante que é o quê? Quando você vai na internet e você pesquisa isso aqui, ó, dinossauros nos Estados Unidos, lista de dinossauros da América do Norte. Ah, mas você tá pegando a fonte a Wikipedia. Velho, aqui é um breve resumo do que eu tô querendo falar. Isso aqui não é artigo científico, mas muitas informações que estão aqui, elas são baseadas em informações já fidedignas. Vocês concordam comigo, tá? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a lista de dinossauros da América do Norte, certo? Dinossauros, essas criaturas pré-históricas, é exatamente no mesmo local, nos mesmos locais, onde nós tivemos aqui os achados arqueológicos dos gigantes, tá? Então, como eu falei, né? Não eram seres, como é que eu posso dizer, meu Deus? Que quando você vê um cara hoje muito alto, geralmente essa pessoa ela tem problemas de saúde. Ela tem problemas na tireoide, ela tem problemas ali de coluna, de articulações, ela geralmente vive pouco, ela geralmente na fase da idade onde deveria estar com grandes habilidades, certo? Entre 20 e 40 anos, geralmente essas pessoas de hoje, consideradas gigantes, elas começam a ter problemas de saúde. Já não anda direito, precisa de bengala e tal. É todo desgonçado, desengonçado. Não é o caso desses registros aqui. Não é o caso desses registros. Esses caras aí, altos pra caramba, 2,5 metros, 3 metros. Esses caras são guerreiros. São guerreiros. Os caras viviam pra caramba, usavam armaduras, usavam armas, eram caçadores. Vocês vão ver aqui. Tá bom? E, curiosamente, como o próprio livro aqui já está dizendo, ó, sobre o Smithsonian Cover-Up, tá? Ou seja, o acobertamento do Instituto Smithsonian, que é exatamente Instituto Smithsonian. O Instituto Smithsonian,
é justamente um instituto da qual está relacionado com os achados arqueológicos sobre gigantes e animais pré-históricos. Coincidência da pega, né, irmão? Não é isso? Se você for colocar o Vaticano na história, Ave Maria. Rapaz, achou um fêmur aqui, né? Rapaz, esse fêmur pertencia aqui a alguém de grande estatura. Acabou, meu amigo. Um abraço. Smithsonian chega com a equipe dela, isola todo o local, ninguém mais tem acesso a nada. E os especialistas deles aqui vão... Pronto, não, já é dinossauro. É dinossauro, Pronto, acabou. Certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Smithsonian é uma instituição educacional de pesquisa associada a um complexo de museus, fundada e administrada pelo governo dos Estados Unidos, com grande parte de seus prédios localizados em Washington, 19 museus, foi fundado para a promoção e disseminação de conhecimento pelo cientista britânico James Smithson. No testamento, declarou ser herdeiro de sobrinho, tal. Mas eu não vou focar aqui, tá? Mas os Smithsonian, eles fazem parte disso, tá, pessoal? Eles são vários museus aí pelo mundo, tá? E basicamente é onde você vai encontrar aí os maiores registros de achados fósseis de dinossauros aí, tá? E pré-históricos e tal. Beleza. Mas, vamos lá, né? Os gigantes, eles, são descritos no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Todas as civilizações falam de gigantes, tá? Então, a pergunta é, como é que um povo, ou como é que uma história pode ser mentira se está sendo contada no mundo inteiro? Japão fala de gigante, Índia fala de gigante, todo o continente africano fala de gigante, os egípcios que estão na África falam de gigantes, os etíopes, os gregos, os chineses, os romanos, todo o povo Mesoamérica, toda a América do Sul fala de gigantes. E engraçado a Bíblia tá lotada de gigantes. Eu tô com esse aplicativo novamente, tá? Se você vier aqui no dicionário, aliás, não, dicionário não, peraí. Aqui você tem a opção, pessoal, de fazer o seguinte, ó, leia a Bíblia. Aí você vai escolher aqui o livro que você quer ler, tá? De Gênesis ao Apocalipse, tá? Escolhe o capítulo, escolhe o verso, se for o caso, tá? Beleza. Aí tá aqui, ó, confira o texto bíblico direto na sua língua original. Aí aqui você pode colocar também o texto bíblico ao invés do capítulo. E você tem essa ferramenta aqui também, ó. Digite o texto que você quer encontrar, tá? Aí eu quero saber aqui dos gigantes na Bíblia, tá? Aí eu boto aqui gigantes. Deixa eu atualizar aqui para a gente fazer junto de novo, tá? Aqui, ó, pesquisa na Bíblia. O que você quer? Eu quero sobre os gigantes. Aqui, ó, em qual versão da Bíblia? Aí eu posso colocar aqui a versão da Bíblia que me interessar. Como vocês já me acompanham, eu gosto dessa versão aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. Eu gosto dessa versão. Mas aqui, ó, tudo isso é uma Bíblia, tá, pessoal? Ó. Bíblia Almeida Revisada e Atualizada, Almeida Revisada e Corrigida, 2009, 2017, Nova Versão Internacional, Almeida Recebida, King James e por aí vai. Então, eu vou botar aqui a Bíblia de Jerusalém. Por que eu estou fazendo isso? Eu poderia colocar em toda a Bíblia, só que aí vai ter versículos repetidos. Então, nesse caso aqui, como eu quero um texto específico sobre os gigantes, eu vou escolher uma Bíblia. Em qual parte da Bíblia eu quero saber sobre os gigantes? Em toda a Bíblia, tá? Mas aqui eu posso mudar também aqui, ó. Livros da lei ou Pentateuco, livros históricos, livros didáticos ou poéticos, profetas menores, profetas maiores, Novo Testamento, Evangelho.
Aí eu posso saber sobre gigantes ou qualquer outro assunto que você desejar pesquisar. Você pode colocar aqui o que você quer. Eu quero em toda a Bíblia. O que é que temos de gigante em toda a Bíblia de Jerusalém? Ou King James, ou Ferreira de Almeida e por aí vai. Pesquisar. E aí vem aqui, ó. 1, 2, 3, né? Só isso, meu Deus? Foram encontrados 3 resultados. Beleza. Primeiro resultado tá aqui, ó. Números 13 e 33. Lá também vimos gigantes, filhos de Enaque, descendência de gigantes, ó. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante deles, e assim também lhes parecíamos. Aqui é quando Josué ele vai averiguar o perímetro antes da guerra, para traçar as estratégias a pedido de Moisés, e quando ele volta junto com Caleb e mais 38 homens, Josué e Caleb não teve medo desses gigantes aqui, ó, enquanto o resto, os outros 38, ficaram apavorados. E Deus os puniu porque eles fraquejaram na fé. Cada dia, com efeito, Davi recebia novos reforços, de tal modo que seu acampamento se tornou gigantes. Beleza? Aí aqui não é o gigante no contexto que a gente está querendo. E aí vai citar números 13 e 33 também. Aqui ele citou pouco, né? Deixa eu ver aqui a palavra gigante sem o S. Ó, aí já tem mais aqui, ó. Primeira Crônicas. Foi ele também que matou o egípcio, um gigante de 5 côvados de altura, que tinha nas mãos uma lança semelhante a um cilindro de tear. Desceu contra ele um bastão, arrebentou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Tá? Tô descrevendo aqui. Eu não conheço essa passagem, tá? Crônicas 11, números 13 e 33. Beleza. Então assim, tá. Deixa eu ver aqui, se eu botar aqui a King James, se aparece mais registros. Que como é de Jerusalém, pode estar o nome Nephilim, né? Aí, aqui já tem mais versículos, ó pra aqui. Ó pra aqui, quantos versículos? 21, ó. Certo? Então, deixa eu botar aqui gigantes. Não, gigante, tá bom. Gênesis 6:4, ó. É porque na Bíblia de Jerusalém tá Nephilim, tá? Por isso que não apareceu. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, eles geraram filhos. Aqui todo mundo conhece, né? Ó, a referência, como eu falei, ó, Bíblia King James. Ali vimos gigantes, filhos de Anak ou Enaque, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E Deuteronômio 2:11, ó, e que também foram considerados gigantes como os Anaquins, porém os moabitas os chamamos de Emins. Esta também era considerada uma terra de gigantes em tempos passados. Gigantes habitaram ali, e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Zanzumins era outra raça de gigantes que existiam ali próximos a Canaã, tá? Zanzumins, Refaíns, amorreus, filisteus, né? Tinham várias raças, tá? Várias raças. E os Zanzumins era outro povo, outra raça inimiga de Israel também. Por isso que Deus mandou exterminar esse povo do mundo, tá? É por isso que justifica-se ali tantas mortes na Torá, tá? Deuteronômio 3:11. Porque somente Og, rei de Bassã, permaneceu nos remanescentes dos gigantes. Eis que seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá, dos filhos de Amon. De 9 côvados era o seu comprimento, de 4 côvados a sua largura, conforme côvado de um homem. O rei Og era o temido rei amorreu, né? E era tão tenebroso que quando Moisés e Josué
conseguiu derrotar o rei Og na batalha, né? Essa derrota refletiu lá naquela prostituta lá de Josué, quando os espias entram, né, em Jericó, e ela fica temente a Deus, sabendo que ele era realmente o Deus Todo-Poderoso, tá? Depois que se venceu Og. Og era tenebroso, tá? E segundo o livro de Jazar, Og tinha filhos e o primogênito de Og era mais forte que o pai. Imagine, tá? Ou seja, pessoal, olha só, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: aqui existem fontes fidedignas, religiosas e históricas, mostrando que os gigantes existiram, tá? Você que está assistindo esse vídeo, que não concorda comigo, você pode chamar aí de conspiração, você chama de que você quiser, tá? O que você não pode fazer é o seguinte: eu tô tirando essas histórias da minha cabeça, me ajude, tá? Então, como eu falei, várias culturas mencionam gigantes. Os maltas, os celtas, toda a cultura mesoamérica, africanos, indianos, gregos, romanos, né? As grandes culturas, as principais culturas antigas, as clássicas, todas elas mencionam gigantes, tá? E o engraçado é o seguinte. Aqui é o livro de Enoque. Livro da censura. Rapaz. Antes disso, deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Aqui. Cadê? Livro dos Jubileus. Livro de Enoque. Enoque 18. Peraí. Livro de Adão. Jazar. Jubileus. Oxê. Não tá aqui. Deixa eu ver. Pô, rapaz. Vou anotar aqui, pessoal. Sem problema. Não tem problema não. Aqui. Livro de Enoque. Gigantes. Olha só. Eu tirei essa foto agora, tá? Página 35. Aqui fala o seguinte. E Gabriel disse ao Senhor: levanta a guerra entre os bastardos, os monstros, os filhos das prostitutas, e extirpa-os do meio dos homens, juntamente com todos os filhos dos guardiões, juntamente com todos os filhos dos anjos. No vídeo passado eu falei de algumas nomenclaturas que se referem aos anjos, tá? Vigias, observadores, sentinelas, iluminados, guardiões também fazem parte, tá? Instiga-os uns contra os outros para que na batalha se eliminem mutuamente. Não se prolongue por mais tempo a sua vida. Nenhum rogo dos pais em favor de seus filhos deverá ser atendido. Ou seja, dos anjos com relação aos néfilins, tá? Eles esperam ter vida para sempre, que cada um viva 500 anos. Aí põe ferros incendiários e seus sequazes, né? E tal. Que se misturaram com as filhas dos homens. E aqui tá falando o seguinte, pessoal. Sobre a relação, né? Dos anjos com as mulheres. Tá? E aí, esses néfilins começaram a ser exterminados a mando do Criador. O que é que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer aqui
é que existe uma origem para esses seres. E essa origem ela é espiritual, tá? Os anjos se relacionaram com as mulheres, gerando os Néfilins. Eu fiz o vídeo passado. Aqui agora é uma complementação, tá? E no livro da censura de Enoque, ó, livro de Enoque, olha o que nós temos aqui, ó. Este é o livro da palavra da retidão, da repreensão, das sentinelas, que são da eternidade, segundo o Santo Magnífico, né? Ordenou naquela visão. Eu vi, aqui é Enoque falando, né? Enquanto adormecido, o que agora direi, com a língua da carne e com meu fôlego que o Altíssimo deu aos homens na boca, para que possam falar com ela e entender com o coração. Certo? Então a língua, ela não é uma evolução humana, tá? A língua, o conhecimento, o intelecto, o nosso coração, toda a nossa parte de fala, de desenvolvimento intelectual, tudo isso é espiritual, certo? Do nosso Criador. Nenhum animal é como nós, tá? E todos eles servem a nós, assim como toda a natureza. Nós somos superiores a eles. Então, essa parte é incrível, tá? Para refutar aí o evolucionismo. E aí o que é que acontece? Quando chega aqui embaixo, ó, Enoque descreve aqui a viagem, né? Quando ele sobe para aos céus. Aqui, ó. Ó, rapaz, essa parte aqui agora vai ser um negócio interessante. E ele ergueu-me e me trouxe próximo à porta. Eu olhei com meu rosto abaixado, o Criador, né? Com Enoque. E ele me respondeu e me disse com sua voz: escuta, não tema, Enoque. Tu és homem justo e escriba da retidão. Vem aqui e escuta a minha voz. Vai dizer para as sentinelas dos céus, sentinelas, ó, os anjos, que mandaram para ti interceder a seu favor, deveis interceder em favor dos homens e não os homens em vosso favor. Olha só, isso aqui é Deus falando para Enoque, tá? Porque deixastes os altos, sagrados e eternos céus e deitaram com mulheres, se tornaram impuros com as filhas dos homens e tomaram para si esposas e fizeram como os filhos da terra e deram luz a filhos gigantes. E vós éres espirituais, santos, vivendo uma vida eterna, mas vos tornastes impuro com as mulheres, e deram à luz filhos pelo sangue da carne, e cobiçaram o sangue dos homens, e produziram carne e sangue como eles fazem, que morrem e são destruídos. Não eram para os anjos se relacionarem com as mulheres, porque o lado espiritual não se relaciona com o lado carnal. Por essa razão, dei aos homens esposas para que possam fecundá-las. Não era para os seres espirituais fecundá-las. E que filhos possam nascer delas, para que obras possam ser feitas na terra. Deus fez tudo perfeito, né? Mas vós, anjos, primeiramente éreis espirituais, vivendo uma vida eterna, imortal, por todas as gerações do mundo. E por essa razão, eu não designei esposas para vós, por causa da morada de espirituais nos céus. E agora, os gigantes que foram nascidos de corpo e carne serão chamados, olha isso aqui, velho. Respira. Respira que agora vai doer, viu? Se ligue. E agora, os gigantes nascidos do corpo e da carne, os gigantes nascidos dessa relação bizarra dos anjos com as mulheres,
E agora eles serão chamados de quê? Espíritos malignos sobre a terra, e sobre a terra será a sua habitação. Os gigantes serão chamados de espíritos maus na terra. Rapaz, véi, você que é ateu. Ai, Jesus. Você que é ateu, irmão, tá assistindo esse vídeo. Rapaz, se arrependa, velho. Quanto é tempo. Na moral. Vocês não param pra analisar. Tipo assim, rapaz, e se isso aí for verdade, velho? Lembra quando o 38 falou assim, ó? Aposta de Pascal. Se Deus existir e eu não acreditar, o que é que eu perco? Você perde tudo, né? Agora aqui eu tô falando pro ateu que tá assistindo esse vídeo. Você perde tudo. Beleza? Deus existe, você não acredita. Segundo a aposta de Pascal, você perdeu tudo, irmão. Se Deus existir e você acredita, você ganhou tudo. Você ganhou aquele prêmio que você é incapaz de conceber. Ok? Terceira opção. Segunda aposta de Pascal. Se Deus existir se Deus não existir e eu acreditar que ele exista, o que é que eu perdi? Nada. Certo? Então, segundo a aposta de Pascal, é muito melhor você direcionar a sua vida para um pensamento, atitudes do ponto de vista de que Deus exista. Isso do ponto de vista para você que é ateu. Ainda estou aqui tentando, né? Beleza? Você não perde nada, irmão. Você não perde nada. Não tem como essa história ser uma mentira. Não tem como essa história ser uma mentira, ok? Como eu falei aqui. Todas as sociedades mencionaram as mesmas histórias. Isso não pode ser mentira. É o mesmo argumento que eu uso sobre o formato da Terra. Não tem como isso ser uma mentira. A ciência descredibiliza o conhecimento antigo, tá? Eu já fiz vídeos sobre isso. Mas não tem como ser uma mentira. Os caras desenharam, a mesma coisa. O domo, descreveram águas acima do domo e tal. Não dá pra ver e tal. Como é que eles sabiam, velho? Por que todo mundo ia descrever a mesma coisa? Então essa história aqui também não pode ser mentira, tá? Adivinha o que esses espíritos maus na Terra fazem? Adivinha. Aqui não são demônios não, tá? Os demônios são anjos caídos. Aqui é um outro inimigo espiritual que nós vamos ter depois do dilúvio. Olha só. E espíritos malignos originaram-se. É por isso que eu quis vir para Enoque, porque aqui fala da origem desses seres. Que não foi Deus que criou. E espíritos malignos originam-se da sua carne, porque nos céus foram criados. Eles têm o DNA dos anjos caídos. Das santas sentinelas foi sua origem e primeira criação. Espíritos malignos serão sobre a terra e espíritos malignos serão chamados. O que é que eles fazem de melhor? A mesma coisa que o pai deles, a mentira. E a habitação dos espíritos celestes serão nos céus, mas a habitação dos espíritos da terra, que foram nascidos na terra, é a terra. Então é por isso que eles ficam perambulando no mundo. E os espíritos dos gigantes fazem iniquidade, são corruptos, atacam, lutam,
causam destruição sobre a terra, causam sofrimento, não comem, nem bebem e nem são vistos. E estes espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque eles se originaram deles durante os dias de matança e destruição. E a morte dos gigantes, sempre que os espíritos saírem de seus corpos, sua carne será destruída antes do julgamento. Assim serão destruídos até o dia da grande consumação seja cumprido, o grande período sobre as sentinelas e os ímpios. Ou seja, meus amigos, se arrependa, meu irmão, porque o negócio não vai ser bonito não, velho. Resumindo esse texto maravilhoso de Enoque, é o seguinte: os gigantes surgiram, tá? Eles comeram os humanos, comeram as aves, os animais, comeram tudo, fizeram uma miséria na terra. Chegou um ponto que essas criaturas, elas são extremamente fecundas, tá? Os gigantes são extremamente fecundos, se multiplicaram tanto sobre a terra que a criação humana, os homens, quase foram extintos. Lembra do vídeo passado? O clamor dos homens chegou aos céus e Deus teve que intervir com o dilúvio para matar essas pestes aí. Certo? Essa é a história. E a água que caiu do dilúvio é a água que ficou acima do firmamento, quando Deus criou o firmamento no segundo dia. Essa água é o que desceu do céu e caiu sobre a terra. Eu vou botar essa imagem porque aqui vai também do ponto que eu quero falar. Aqui está a cosmologia hebraica. Águas acima do firmamento. Essa água acima do firmamento é a que Deus fez cair na terra, gerando dilúvio, tá? Então, sol, lua, firmamento aqui de preto, tá? Segundo dia da criação, o firmamento, o domo, e águas acima do firmamento, certo? Então, o que justifica Deus ter extirpado a sua criação, né? A humanidade, árvores, animais, com o dilúvio, é por conta dessa corrupção, tá? Aí aqui nós temos também o seguinte: um livro pesado chamado Livro de Jazar, que fala o seguinte: capítulo 4, versículo 18, mas eu vou ler o 17 também. Olha só isso aqui, ó. Rapaz, tá quase uma pregação aqui, né? E cada homem criou para si mesmo um Deus, e roubaram e saquearam os seus próximos. E cada homem criou para si mesmo um Deus. Quem você acha que enganou a humanidade? Quem você acha que enganou a humanidade fazendo-os prestar cultos como se fossem deuses? Quem você acha? Entendeu? Adivinha. Adivinha. Quem fez essa aberração? Adivinha. Certo? Vocês conseguem entender como os textos se encaixam? Não tem como isso ser uma mentira não, velho. E cada homem criou para si mesmo um Deus, porque eles foram enganados por esses espíritos maus e demônios também, tá? E roubaram e saquearam seus próximos, assim como seus parentes, e corromperam a terra, e a terra se encheu de violência. Olha isso aqui, velho.
E os seus juízes e monarcas foram as filhas dos homens e tomaram esposas à força de seus maridos, de acordo com o seu gosto. E os filhos dos homens, naqueles dias, retiraram o gado da terra, os animais do campo e as aves do ar, e fizeram a mistura de animais de uma espécie com outra para provocar o Senhor. E Deus olhou toda a terra que foi corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais. Por isso que o dilúvio, ele aconteceu. Certo? E aí entra aquela questão, não tem como isso ser uma mentira, pessoal. Os gregos, os hebreus, eu nem sei que cultura é essa aqui, mas parece ser a babilônica. Toda a cultura mesoamérica, a cultura mesoamérica tudo bem, eles tiveram contato um com o outro. Mas aqui embaixo não, irmão. A cultura mesoamérica nunca viu os hebreus. Olha isso aqui, velho. O sol, a lua, o firmamento. Olha isso aqui, velho. Não tem como isso ser mentira não, velho. Tem que descredibilizar tudo isso aqui, pô. E a mesma coisa sobre os gigantes, tá? Então, e a mistura de espécies em vários locais do mundo, você encontra isso aqui, ó. Sereias. Você encontra isso aqui, ó, no mundo inteiro, tá? E sereias também são entidades espirituais, tá? Enganam os homens para a morte. A descrição das sereias no mundo inteiro é a mesma coisa. Aqui nós temos o mapa de Urbano Monte, né? E você encontra... Porra, velho, aqui não vai estar com a qualidade boa. Boa, pessoal. Não tá com a qualidade boa aqui, não. Mas o mapa de Urbano Monte, ele... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se aqui. Ah, aqui tá melhor. Mapa de Urbano Monte. Quando você vem terra plana, né? Ó. Nessa época aqui, se eu não me engano, 1587, meu Deus. Algo do tipo. Não tinha Austrália ainda, tá? Não tinha sido descoberta aqui ainda. E a borda retratada sem gelo, tá? E quando você vem para essas regiões aqui, ó, você encontra algumas criaturas bizarras, tá? Parece aqui ser um corpo de macaco, seios, rosto de homem. É bizarro, tá? Você vai passeando aqui por esse mapa, ó, pegando os detalhes. Opa, aqui, velho, uma águia carregando um elefante, velho. Rapaz. Aí você fica se perguntando, né? Por que, ó, por que é que os navegadores antigos iriam mencionar isso? Tanta riqueza de detalhes, né? Aqui, ó, homens com cauda de peixe, né? Rapaz, aqui tem tanta coisa, velho, que assim, eu acho que daria um vídeo só disso aqui, opa aqui. Mistura de animais com espécie, de uma espécie com outra. Será que justificaria o sistema criar os dinossauros para esconder isso aqui? O que é que você acha? Eu acho que seria interessante para o sistema esconder algo desse tipo, né? E veja o seguinte, o livro de Jazar, pessoal. Você acha que o livro de Jazar, os caras aqui, século XVI, 15 e 16,
tinha conhecimento para dizer assim, ó, não, né? Teve interferência? Claro que não, pô. Os caras nem sonhavam que esse livro existia, certo? E historicamente, nas culturas antigas, você tem vários registros dessas criaturas. Minotauro, parece aqui, um minotouro, sei lá. Criaturas bizarras, entendeu? E aí vem aquelas teorias lá, né? Ah, será que essas criaturas, as que sobreviveram, né? Eles se refugiaram em algum lugar, estão escondidos, morreram depois, né? Mas o que nós sabemos é que a Antártida, ela é um mistério, né? Ó a Antártida sendo retratada aqui, velho. Ó, montanha, rio. Opa, aqui, velho. Isso aqui, ó, é um rio, velho. Árvores. Hoje não tem mais, né? Passamos pela inversão magnética. Caralho, velho. É muita coisa, meus irmãos. Olha isso aqui, velho. Cê é doido. Ó. Pois é. Ó. Criatura aqui, ó. Alada. Lutando com, sei lá, um leão. É, meus amigos, assim. É estranho, velho. A história da humanidade, ela é bizarra, sabe? Tem muita coisa aí. E aí, assim, eu não sou daquele tipo de cara que eu aceito qualquer desculpinha pra explicar não, entendeu? Então, pra mim, tem... Ó, essa criatura, inclusive, é o grifo, ó. Não, não é o grifo aqui não, mas, tipo, tem até na bandeira, se eu não me engano, da Rússia, né? Essa criatura aqui, ó. Certo? Ou seja, tá tudo interligado, entendeu, pessoal? Tá tudo interligado, ó. Isso aqui não é à toa não, pô. Beleza, meus irmãos? Então, tem mais o que falar? Basicamente, então, Jazar, Enoque, Bíblia, mapas antigos, cosmologia, né? Acho que está mais do que provado aqui que uma fonte fidedigna para o assunto foi passado aqui, tá? Enoque passa algum tempo com as sentinelas, ó, quando ele é levado aos céus e ele tem lá o conhecimento, tá? Então, lembrando, tá? É por isso que Deus não quer que você tenha imagens, que você não cultue nem adore nada além do próprio Criador, tá? Porque tudo é engano, tá? São esses seres aqui, ó, lhe enganando. Além dos próprios anjos caídos, tá? Bota aqui, ó. Pra gente finalizar o vídeo agora. E aí a gente entende tudo, tá? Efésios 6. Bíblia de Jerusalém. O combate espiritual. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, aos ataques do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, contra as autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que promovem as regiões celestiais, que povoam as regiões celestiais.
Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé, incigi os vossos rins com a verdade e vesti-vos da couraça da justiça e calçai vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Rapaz, meus amigos, rapaz, a Bíblia é incrível, né, velho? E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que, quando eu abrir os seus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente e como importa que eu fale. Nossa guerra tá aqui, ó. Beleza, meus irmãos? Origem dos gigantes, origem dos espíritos maus, registros, né? Acho que vou fazer um vídeo separado só sobre isso aqui, tá? Pra gente bater um papo. E é isso aí. Meus irmãos, forte abraço. Crânios de gigantes com dentes perfeitos, ó. 1871. Pois é. Meus irmãos, forte abraço. Que Deus abençoe a todos. O irmão de vocês está cansadinho, velho, porque trabalhando muito. Finalizei o vídeo agora, 1h18. Vou descansar agora. E amanhã tem trabalho, tá? Por isso que eu resolvi gravar agora, beleza? Forte abraço a todos.